Então, bem-vindo ao canal aí, todo mundo que está assistindo aí. Vamos começar aí o primeiro assunto de uma série de vídeos que eu vou estar postando aí. O primeiro assunto está aí, escalas. O que são escalas? Escala é uma sequência de notas organizada. Aqui, ó, já deixei pronto, nós temos uma escala, que é uma escala cromática, escala com todas as notas. A partir daqui nós vamos formar todas as outras escalas. Como? Veja bem. Para se formar a escala existe uma fórmula. Uma fórmula que é chamada de... que é isso aqui, ó. Tônica, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa aqui é a fórmula para que nós usaremos aí, que é usada para ser montada as escalas. Então veja bem, o tom é como se fosse um tom inteiro, certo? Imagine, por exemplo, se nós pegarmos aqui uma bolinha de isopor. Se eu partir essa bolinha no meio, eu vou ter o quê? Duas metades de uma bolinha de isopor. Mas se eu passar uma cola aqui, ó, e juntar elas, eu vou ter o quê? Uma bolinha inteira. A mesma coisa funciona aqui com essas notas na escala. Cada nota dessa aqui equivale a meio tom. Então, para mim cair nessa fórmula aqui, ó, para mim aplicar essa fórmula e montar uma escala, vai ser a mesma coisa. Exemplo, se eu juntar essas duas notas aqui, eu vou formar um tom de dó. Se eu juntar essas duas aqui, eu vou formar um tom de ré. Se eu, por exemplo, pegar esse fá sustenido e esse sol e juntar, eu vou formar o tom de fá sustenido. A partir daí nós vamos montar as escalas. Então, vamos começar pela primeira escala. No caso, a escala gera escala. Você começa com a escala e em seguida passa para outra. Então, se eu juntar dó e o ré aqui, eu vou ter o tom de dó. Por que eu vou ter o tom de dó? Porque quando você junta essas duas aqui para formar uma, ela vai ter o nome da primeira nota à esquerda. Então, se eu juntar essas duas aqui, o primeiro nome que eu tenho é esse, dó. Se eu juntar, por exemplo, o ré sustenido e o mi, eu vou ter o tom de ré sustenido, porque o ré sustenido é a primeira nota à esquerda. Então, a primeira nota à esquerda, depois que você junta as notas, ela que vai dar nome ao tom. Então, se eu junto aqui, ó, dó e o dó sustenido, vou ter o tom de dó. Um tom. Já usei essas duas, agora vou usar as próximas duas. Seria o ré e o ré sustenido. E aí eu vou ter o tom de ré. O próximo é um semitom. O semitom, ele é meio tom. E essa nota, cada notinha dessa aqui vale meio tom. Então, se eu simplesmente desço ele. Agora, o próximo aqui eu preciso de um tom. Então, eu vou juntar o fá e o fá sustenido. Vou formar o tom de fá. O próximo também eu preciso de um tom. Vou juntar o sol e sol sustenido. E vou ter o tom de sol. Próximo também eu preciso de tom. Eu junto o lá e o lá sustenido. E vou ter o tom de lá. O próximo eu preciso de meio tom, o si.
O Si, se eu descer ele, eu vou ter, ele é semitom, ele está separado, então não preciso de juntar ele, eu desço ele. E assim eu formo a escala de Dó. E a mesma coisa vai acontecer com as outras escalas. Exemplo, se eu pego Ré, vamos formar então a escala de Ré. E Ré eu preciso de quê? De um tom. Então eu junto o Ré e o Ré sustenido e vou ter o tom de Ré. Já usei essas duas, a próxima é o quê? Um tom. Então eu uso o Mi e o Fá e vou ter o tom de Mi. Já usei essas duas, sobrou o Fá sustenido, o Sol e aí para frente. Preciso de que aqui? De um semitom. Então eu vou descer o Fá sustenido. Já usei o Fá sustenido, sobrou quem? Essas notas. Eu preciso de que agora? De um tom. Eu junto o Sol e o Sol sustenido e tenho o tom de Sol. Aqui também eu preciso de um tom. Uso o Lá e o Lá sustenido e tenho o tom de Lá. Aqui eu preciso de um tom também. Então eu vou usar o Si e o Dó. E vou formar o tom de Si. Aqui eu preciso de meio tom. Como eu já usei o Dó, esse Dó e esse aqui é o mesmo. Vou até apagar isso aqui. É o mesmo Dó, porque eu comecei a escala daqui. Então essas notas aqui ainda não foram usadas. Se eu usei o Dó aqui, sobrou quem? O Dó sustenido. E aí eu tenho a escala de Ré. E assim eu vou fazendo todas as outras escalas, começando de Mi.